Pessoal, Cianorte 0, Coritiba 1, uma vitória tranquila, né? Digamos assim, até certo ponto do Coritiba. O Pedro Morisco teve que fazer uma grande intervenção, uma incrível intervenção, inclusive, num jogo fora de casa, onde já começava uma sensação de cobrança ao Guto Ferreira pelo rendimento do time fora de casa. Tinha perdido para o Azures, tinha empatado com Londrina. Tanto que, se você olhar o jogo, o Coritiba faz 1-0, com o pênalti cobrado pelo Robson, e ele meio que decide, olha, agora ninguém joga. Então eles mantêm a posse de bola, faz a bola girar, tenta manter isso no campo de ataque. Quando perde, mata rápido a jogada. Nessa, o Coritiba levou os cartões do Fran Sérgio e do Diogo, que acabaram saindo no intervalo, mas o Cianorte não levou tanto perigo assim. Então foi esse mais ou menos o desenho que o Coritiba imaginava do jogo. O Coritiba tentou um jogo seguro. Não era para ser um jogo de brilhantismo, era para ser um jogo de segurança. O Coritiba jogando na sua bola de segurança, mais do que nunca, né? Porque foi o gol do Robson, o 7º dele no campeonato, e garantindo a vitória. É óbvio que a arbitragem foi fraca. É muito claro. Para mim, há um gol legal do Coritiba, do Brandão, não confirmado. Eu não vi pênalti no Brandão, no próprio Brandão, no lance que acabou gerando o pênalti do Robson. E para mim, na visão que eu tive, com os replays que eu tive, para mim foi pênalti do Diogo no jogador do Cianorte no final do primeiro tempo. Então, tá claro que a arbitragem do Rodolfo Toschi Marques foi ruim, como por sinal vem se representando a maioria das arbitragens. Me perdoe que o Tico e o Teco deram uma esquecida aqui, mas a maioria das arbitragens do Paranaense vem sendo ruim, vem sendo fraca. Tanto o trabalho dos árbitros quanto o dos assistentes, salvo algumas exceções. E o Coritiba construiu o seu resultado e depois, no segundo tempo, tem um ponto de virada no jogo que provoca uma pressão maior natural do Cianorte, que é a expulsão do Brandão. O Coritiba já tinha feito as mexidas no intervalo, na entrada do Friso, a entrada do Sebastião Gomes, para tentar ter um pouco mais ainda de controle no meio-campo. Mas o Coritiba acaba perdendo o Brandão, expulsão justa do Brandão. Se tem erros do Toschi, agora falo de um acerto do Toschi. Ele acerta na expulsão, como depois acerta na expulsão do lado do Cianorte. E o Cianorte começa a se arvorar, a querer fazer alguma coisa, e aí faz com que o Pedro Morisco apareça mais uma vez de forma brilhante. E mais uma vez o Coritiba vencendo com gol do Robson. Resultado, nesse momento, e até vale lembrar da entrevista do Guto na coletiva do jogo do PSTC, do Andraus, perdão. O último jogo foi o jogo contra o Andraus. O Guto fala, olha, o resultado precisa vir. Estamos num processo de preparação, de organização, mas o resultado precisa vir. É exatamente isso. No início de preparação, estamos no 7º jogo em 21 dias, você precisa ter resultado para que o seu projeto de uniformização do elenco possa funcionar. Então, o Coritiba perdeu para o Azures, a gente já sentiu aquele tremor nas avaliações sobre o Coritiba. Hoje foi brilhante? Não foi. Precisava? Sejamos sinceros? Não precisava. O Coritiba venceu, fez a parte dele, ganhou do Cianorte fora de casa, então já ganha o primeiro jogo fora de casa e mantém-se ali colado aos primeiros colocados do campeonato. Eu cito primeiros porque o Maringá ainda pode se tornar líder ou vice-líder do campeonato na rodada dessa quinta-feira. Mas cabe dizer que o processo de maturação de um time não vai se acabar agora. Eu acho que os times têm o direito de, até o final dessa primeira fase, ainda mais agora que Atlético e Coritiba em específico, né, porque são o produto do nosso futebol nesse momento, eles já estão classificados para o mata-mata. É óbvio que vão lutar por serem os primeiros colocados. E em relação específica ao Coritiba, o Guto tem até o final dessa primeira fase possibilidades e avaliações a fazer, preservações a fazer, o que é muito importante lembrar, porque o time vai ser mudado também porque os jogadores precisam ter um descanso, mas é claro que tem um Atletiba, e aí no Atletiba, que é daqui a 2 rodadas, né, o Coritiba primeiro tem mais 2 jogos antes do Clássico Atletiba do dia 18,
aí sim, muito provavelmente, a gente vai ver um Curitiba mais perto do ideal para esse momento da temporada. E depois, quando começar o mata-mata, aí já vem Copa do Brasil, o Curitiba já vai ter uma base, não só tática, porque o desenho do Curitiba já ficou bem claro para todo mundo que está acompanhando, um time com 3 atacantes, mas atacantes que voltam para ajudar na marcação, que recompõem numa linha de 4, montando uma marcação mais forte e saindo em velocidade pelos lados, mas sim também em peças, né? O Robson, obviamente, um dos titulares, Pedro Morisco, Maurício Antônio, o Jamerson, apesar do Gelado ter feito uma partida bastante interessante dessa vez, tudo isso a gente vai ver mais clareado no Atletiba do próximo dia 18. Um abraço.